Sejam todos bem-vindos ao Combicon 2019, Congresso Online Brasileiro de Contabilidade. Meu nome é Alexandre Franco de Godoy e, em coautoria com os professores da PUC São Paulo, José Audálio dos Santos e José Carlos Marion, irei apresentar o artigo intitulado A estrutura de capital é relevante para a rentabilidade dos bancos? Evidências empíricas nos maiores bancos brasileiros com papéis negociados na B3, Brasil Bolsa Balcão. A estrutura de capital trata-se de tema controverso dentro da teoria de finanças, que ainda continua sendo objeto de discussões. Respeitadas as restrições impostas pela regulamentação do setor financeiro, os bancos fazem uso do capital de terceiros e do capital próprio como fontes de recursos para financiamento de projeto e expansão de suas operações. Há uma preferência pelos bancos em operar com recursos de terceiros na estrutura de capital, especialmente em maiores níveis de depósito de clientes. Isso se deve ao fato dessa forma de captação ser menos onerosa, ou até mesmo sem ônus, como ocorre com os depósitos à vista, criando assim condições ideais para incremento da rentabilidade bancária. A predominância do capital de terceiros na estrutura de capital dos bancos torna a participação do capital próprio bastante reduzida, geralmente em média de 11% do capital emprestado, em atendimento às exigências de capital regulatório dos acordos de Basileia. Como os bancos atuam dentro de mercados reais e imperfeitos, determinados aspectos distanciam as circunstâncias reais do ambiente em que atuam essas empresas da abordagem da irrelevância da estrutura de capital proposta por Modigliani e Miller em 1958. Alguns desses aspectos que podem ser mencionados são o benefício fiscal pelo uso do endividamento, os riscos de insolvência e custos privados de falência, os custos de agência, a assimetria informacional que onera o custo do capital próprio, as garantias e proteções governamentais e privadas e os requerimentos de capital regulatório. Diante dos aspectos até então mencionados, poder-se admitir, ainda que de modo intuitivo inicialmente, a relevância da estrutura de capital para os bancos. Como os bancos convivem com diversas restrições e controles legais de seus passivos, ainda persistem discussões quanto à capacidade dessas empresas criarem valor a partir de sua estrutura de capital. Logo, não há um consenso definitivo a respeito da irrelevância ou relevância da estrutura de capital para a criação de valor nos bancos. E diante dos aspectos até aqui mencionados, possibilita-se então a formulação do problema de pesquisa, dos objetivos que nortearão seu desenvolvimento e das hipóteses a serem testadas. O problema de pesquisa apresenta o seguinte questionamento: a estrutura de capital é relevante para a rentabilidade dos 4 maiores bancos de capital aberto no Brasil? Com objetivo geral, busca verificar a relevância da estrutura de capital para a rentabilidade dos maiores bancos de capital aberto no país. Em relação aos objetivos específicos, busca identificar evidências que sustentem a relevância da estrutura de capital para os bancos e verificar se as principais estratégias bancárias que estão relacionadas à estrutura de capital, eficiência operacional, solvência e liquidez seriam relevantes para a maximização de valor. Como hipótese nula de pesquisa, não há relação estatisticamente significativa entre a estrutura de capital e a rentabilidade dos bancos. Em relação à hipótese alternativa, existe relação estatisticamente significativa entre a estrutura de capital e a rentabilidade dos bancos. Além disso, mais 3 subhipóteses são construídas dentro da hipótese alternativa. A primeira, a alavancagem financeira é relevante para a maximização de valor, admitindo-se que ela influencia positivamente a rentabilidade dos bancos. A segunda, a capitalização é relevante para a maximização de valor e admite-se que ela influencia de forma positiva a rentabilidade dos bancos. Por fim, a terceira, as estratégias bancárias relacionadas à eficiência operacional, solvência e liquidez também influenciam a rentabilidade dos bancos. Como contribuições à pesquisa, no campo teórico, ela oportuniza o debate crítico e inevitável acerca da relação entre estrutura de capital e métricas contábil-financeiras de desempenho, que despertam o interesse de agentes tomadores de decisões, órgãos reguladores e da própria comunidade acadêmica. No campo social, contribui para o processo decisório de gestores, investidores, analistas financeiros e órgãos reguladores, ao abordar os principais aspectos que incentivam os bancos a manterem níveis elevados de alavancagem financeira na estrutura de capital. Como metodologia da pesquisa e resultados, a pesquisa é de natureza empírico-analítica, por utilizar técnicas de coleta, tratamento e análise de dados quantitativos, sua abordagem é quantitativa
Ela é descritiva quanto aos objetivos da pesquisa. Os dados coletados são longitudinais e originam-se de fontes secundárias. Esses dados foram obtidos por meio das demonstrações financeiras trimestrais disponíveis na base de dados privada Economática no período 2008 até 2018. O método de amostragem é não probabilístico, por conveniência. A amostra é composta pelos 4 maiores bancos com ações negociadas na B3. Esses bancos são o Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Banco Santander. Esses 4 bancos concentraram ao final de 2018 mais de 60% dos ativos totais, das operações de crédito, da captação de depósitos e do patrimônio líquido total entre os bancos comerciais, múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas autorizados pelo Banco Central do Brasil a operar no país. As variáveis utilizadas para a pesquisa são, como variável dependente, temos o retorno sobre o capital investido, aqui denominado de ROIC ajustado, e como variáveis independentes da pesquisa, nós temos a capitalização, a alavancagem ou multiplicador do patrimônio líquido, custo operacional, o spread bancário, operações de crédito, o encaixe voluntário, a liquidez imediata, o risco de crédito, as operações de tesouraria e o grau de imobilização. O uso da variável dependente ROIC ajustado traz como diferencial ao ROIC tradicionalmente utilizado pelo mercado o ajuste ao cálculo do capital total investido mediante a inclusão dos depósitos de poupança, pois ainda que sejam contabilmente registrados no passivo circulante de acordo com o CUSIF, esses recursos têm características de longo prazo ao contribuir para o resultado dos bancos por meio das operações de crédito imobiliário. Os testes de regressão aplicados foram com base em regressão com dados em painel, utilizando-se os testes dados empilhados, pooled, efeitos aleatórios e efeitos fixos. Além disso, foram aplicados testes para definir o modelo econométrico mais adequado, dentre eles o teste de Breusch-Pagan, o teste F de Shao e o teste de Hausmann. O modelo econométrico mais adequado foi o modelo de efeitos fixos, e os resultados serão apresentados no slide a seguir. Em relação às variáveis testadas na pesquisa, a capitalização, a alavancagem, o custo, o risco e o grau de imobilização foram aquelas que se apresentaram estatisticamente significativa ao nível de 1% e 5% em relação à variável dependente ROIC ajustado. Os períodos incluídos nessa análise foram de 44 trimestres, ou seja, contemplando então o primeiro trimestre de 2008 até o quarto trimestre de 2018. A cross-section foram incluídas 4 bancos, que são os bancos Banco do Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itaú Unibanco e Santander, proporcionando um total de observações no painel balanceado de 176 observações. Considerações finais. As variáveis capitalização, alavancagem, custo operacional, risco de crédito e grau de mobilização, como observado nos resultados apresentados, mostraram-se estatisticamente significativas para a proxy de rentabilidade e ROIC ajustado. Os sinais obtidos por essas proxies estatisticamente significativas estão em conformidade com a relação esperada na teoria de finanças. Logo, rejeita-se a hipótese nula que declara não existir relação estatisticamente significativa entre a estrutura de capital e a rentabilidade dos bancos, aceitando-se assim a hipótese alternativa, que declara existir relação estatisticamente significativa entre a estrutura de capital e a rentabilidade dessas empresas. A hipótese alternativa H1.1, que considera a alavancagem relevante para a maximização de valor, influenciando positivamente na rentabilidade dos bancos, foi aceita. A hipótese 2, que declara ser a capitalização também relevante para a maximização de valor, influenciando positivamente na rentabilidade dos bancos, também foi aceita. Já a hipótese H1.3, que declara ser as estratégias bancárias relacionadas à eficiência operacional, solvência e liquidez capazes de influenciar a rentabilidade dos bancos, foi aceita apenas parcialmente, com base nos resultados estatisticamente significativos obtidos para as proxies custo operacional, risco de crédito e grau de imobilização. Bom, as referências que foram utilizadas para essa pesquisa
Elas constam ao final do artigo. Nessa apresentação, em razão do tempo disponível e também do espaço, são citadas apenas algumas das principais referências. Deixo aqui o convite a todos os participantes do Congresso para a leitura do nosso artigo e ficamos à disposição para eventuais dúvidas ou sugestões que venham a contribuir para a melhoria do nosso trabalho. Muito obrigado.